Parabéns, pequeno gafanhoto! Estamos aqui de volta, sextou, meu garoto! Ah, moleque! Começando mais uma sexta-feira especial para você que está aí na sua casa. Muito obrigado por você estar me recebendo. Que coisa boa estar aqui mais uma vez com vocês. Como é que você está? Você está bem? Como é que foi sua semana? Você conseguiu estudar direitinho? Você conseguiu rever os assuntos? Você conseguiu pegar a nossa aula da segunda-feira e refazer os exercícios? Lembre-se que é importante você que está aí na sua casa, você sempre treinar para que você tenha mais segurança sobre o assunto. Muito bem, nossa aula de hoje a gente vai começar fazendo exercício, que eu quero ver se você aprendeu direitinho, tá certo? Lembre que na semana passada, na segunda-feira, nós falamos do bizu de manhã. Você está lembrado do bizu de manhã? O bizu de manhã, lembre-se que é aquela relação em que você escolhe um ponto da trajetória e neste ponto você vai dizer se ele tem velocidade. Se a resposta for sim, você bota energia cinética. Se a resposta for não, você não põe. Você pergunta se tem a energia gravitacional, de que maneira? Se ele estiver a uma altura do chão. Você vai perguntar se ele deforma uma mola, e se ele deformar uma mola, você vai colocar a energia potencial elástica. Então, vamos embora sem muita delonga, porque hoje a aula, meu velho, hoje a aula promete. Eu vou adiantar aqui o sistema, porque isso tudo foi aquela aula da segunda-feira. A gente já revisou tudo isso. Eu só quero colocar aqui para vocês, ó. Vamos dar início aqui, ó, começando pelo bizu de manhã. Tá aqui, ó, bizu de manhã, chegou o bizu de manhã, chegou, tá lá, bizu de manhã para você que tá aí na sua casa. Lembrando, só para relembrar você, que no bizu de manhã você tem a seguinte situação: você escolhe um ponto e vai perguntar a esse ponto se ele tem velocidade. Lembre que a resposta pode ser sim, pode ser não. Então, se a resposta for sim, você vai lá, põe a velocidade. Se a resposta for não, você vai lá e não põe, tá certo? Tá aqui, ó, não tem velocidade. Aí você, a energia cinética é zero. Sim, tem velocidade. Aí você vai lá e coloca mv² sobre 2. Em seguida, você vai perguntar se está a uma altura do chão. Pessoal, você que está aí na sua casa, lembre-se, sempre você vai estar usando esse recurso do bizu de manhã. Então, olhou para o ponto, perguntou, cara, ele tem uma altura do chão, ele está a uma altura da superfície? Aí você vai dizer, Paulinho, aí vocês, como é que eu vou saber se ele está a uma altura da superfície? Ô, mequetrefe! Olha a figura, olha a imagem do problema. Então, se a resposta for não, se ele não tiver altura, você já sabe, a energia potencial gravitacional é zero. Se ele tiver sim uma altura do chão, energia potencial gravitacional mgh, meu grande hipopótamo, tá certo? E em seguida você vai perguntar se ele deforma uma mola ou não, né? Se está deformando uma mola, e você vai olhar na figura, lembrando que você escolheu um ponto. Lembre-se, não é porque a figura tem uma mola que você disse que tem energia elástica. Você tem que ter o ponto onde ele deforma a mola, tá certo? Então, se a resposta for não, se ele não estiver deformando a mola no ponto escolhido, a energia potencial elástica é zero. Se ele estiver deformando, a energia potencial ela vai ser utilizada. Kx² sobre 2. Bom, essa questão a gente fez na segunda-feira, já está aí a soluçãozinha dela. E vamos agora começar a nossa segunda questão. Pronto, chegou a segunda questão. Cara, essa segunda questão, vê como ela é linda. Veja que nossa imagem, ele começa já com a bolinha deformando uma mola. Veja que ele está a 4 metros do chão. E ele diz o seguinte, para você que está aí na sua casa, acompanha comigo a leitura. Um corpo de massa 0,5 quilos está na posição A da figura, onde existe uma mola de constante elástica 50 newtons por metro, comprimida em 1 metro. Retirando-se o pino, o corpo descreve uma trajetória ABC, contida em um plano vertical. Desprezando-se o trabalho do atrito, qual a altura máxima que o corpo consegue atingir. Muito bem, pessoal, a gente vai lá comparar a energia mecânica do início com a energia mecânica do fim. Qual é a energia mecânica do início? É quando ele está lá deformando a mola a uma altura de 4 metros do chão. Qual é a energia mecânica do fim? É quando ele está lá subindo a altura máxima C. Então vem comigo que vamos usar o bizu de manhã para o ponto inicial. Lá no ponto inicial, ele tem velocidade? Lembre que tem um prego que está lá impedindo dele se mover. Então a velocidade é zero, então não tem energia cinética. Segunda pergunta, ele está a uma altura do chão? Sim, ele está sim, pequeno gafanhoto, a uma altura do chão. Aí você vai e coloca lá mgh. Mas aí você vai perguntar, ele deforma a mola? Também sim. E aí você vai colocar um sinalzinho de mais,
a equação kx² sobre 2, tá certo? Lembrando você que está aí na sua casa, você pode mandar suas perguntas, eu estou aqui olhando, estou olhando aqui sua pergunta, você pode participar ao vivo, entrando ao vivo com a gente aqui no canal do Educa PE. Vamos agora para a energia mecânica final, quando ele atinge a altura máxima. Pois é, garoto, quando ele atinge a altura máxima, ele tem velocidade? Falar sério, né? Se ele atingiu a altura máxima, é porque ele parou, então a energia cinética é zero. Eles estão à altura do chão? Lógico que sim, essa pergunta é qual é a altura, então a gente sabe que ele tem altura. Deforma a mola? Não, veja que a deformação da mola é no início, no fim não. Então vejam que nossa equação ela vai ficar como? Ela vai ficar, no início eu tinha a energia gravitacional, mgh, tinha a energia elástica, kx², veja que ela apareceu somando igual à energia gravitacional do ponto HC, lá quando ele para. Note, pessoal, que nós não podemos cancelar nenhuma das letras. E aí você deve estar pensando assim, mas Paulinho, vê só. Na segunda-feira, aquela questão da maçã que você fez, você cancelou a letra M. Olha, tem um Mzinho aqui, tem um Mzinho lá. Por que eu não posso cancelar esses Ms? Por um motivo muito simples, porque ele foi repetido na primeira parcela, que é o mgh, e na última parcela, que é o mghc. Veja que você tem uma parcela no meio, que é kx² sobre 2, e por não ter a letrinha M e nem a letrinha G, nós não podemos simplificar eliminando nenhuma das letras. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir os valores numerais em cada letra dessa. Então, por exemplo, qual é o valor da massa? Vamos procurar aí no enunciado, 0,5. Então, você tem 0,5 vezes a gravidade 10, vezes a altura inicial, que é 4 metros. Mas a constante elástica, que é 50, vezes a deformação 1² dividido por 2, igual a mesma massa, que a massa não mudou, continua sendo 0,5, a gravidade continua sendo 10, e o H você vai deixar HC, que é a altura que você quer calcular. Veja que agora é só um desenvolvimento matemáticozinho, é isso que você tem lá, ó, 10 vezes 4 vezes 0,5 dá 20, 50 vezes 1² dividido por 2 dá 25, e 0,5 vezes 10 dá 5, então a gente tem 20 mais 25 igual a 5HC. Lembrando que esse 25 com 20 a gente vai somar nisso, você tá aí, já está esperto, vai ficar 45 dividido por 5, achamos a altura de 9 metros. E aí, você gostou? É fácil demais. Mano. Eu sei, meu filho, eu sei que você deve estar aí vibrando na sua casa, porque você deve estar dizendo assim para sua mãe agora, mãe, eu estou aprendendo, maninha. Vamos lá para a nossa próxima questão, bem parecido. Ele bota aí uma mola de constante elástica K, 300 Nm por metro, lança um bloco de massa de 0,5 kg ao longo de uma superfície mostrada na figura abaixo. Considerando que a deformação da mola foi igual a 0,1 metros, determine a velocidade do bloco ao atingir a altura H 0,1 no ponto A. Despreze o atrito do bloco. Então, meu garoto, você que está aí na sua casa, vem comigo, Betinho, vem para cá, Betinho, e traz para mim, porque a gente vai usar o bizu de manhã para o início e o bizu de manhã para o fim. Veja que agora, na nossa questão, a energia mecânica inicial é quando a mola está sendo deformada. Ele tem velocidade nesse ponto? Lembre-se que você está considerando o objeto parado. Então, ele não tem velocidade, ele está paradinho, então a energia cinética é zero. Ele tem altura? Também não, está parado, está no chão. Ele deforma a mola? Sim, ele deforma a mola kx² sobre 2. Ele está aí deformando a mola kx² sobre 2. Então, você tem na energia mecânica inicial só o kx² sobre 2. No ponto final, quando ele atinge a altura que ele determinou, veja que ele diz qual a velocidade a uma altura que ele estabelece. Então, ele tem velocidade, tem altura, mas não deforma mais mola. Então, como fica a nossa equação? Vai ficar como? Vai ficar kx² sobre 2, como energia mecânica inicial, igual a mgh mais mv² sobre 2, que é a energia quando ele está no ponto A. Agora, meu amigo, novamente perceba que não tem letras repetidas nas 3 parcelas. Betinho, puxa para mim, Betinho, que eu quero olhar para o meu aluno. Eu quero agora olhar para você que está aí em casa. Você que está aí na casa, você que está aí olhando, estudando com a gente, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Fica ligado, vê só. Você só pode cortar uma letra quando ela for repetida em todas as parcelas. Se você tem dificuldade de entender o que é uma parcela, lembre que a parcela são os termos que são divididos, separados pelo sinal de mais ou o sinal de menos. Então, você tem aí 3 termos.
o kx ao quadrado sobre 2 igual mgh mais mv ao quadrado sobre 2. Você só pode cortar uma letra ou um número se ela estiver repetida nas 3 parcelas. Se não tiver, você vai simplesmente usar o valor numérico que você tem. Então, vamos lá, bota os valores. Ó. Constante elástica 300, você tem a deformação 0,1 ao quadrado, dividido por 2, igual a que? Bota aí, Betinho, lança aí a questão no quadro, Betinho, para a galera ver. Betinho, bota aí para a galera ver essa questão no quadro, porque você vai ter a massa do objeto, que é 0,5, vezes a gravidade 10, a altura 0,1, mais 0,5 v ao quadrado sobre 2, e aí você tem, né, a expressão matemática que você vai estar utilizando, e veja que agora é só substituição. 0,1 ao quadrado é 0,01, multiplicado por 300 dá 3, dividido por 2 dá 1,5. 10 vezes 0,1 dá 1, vezes 0,5 continua 0,5, e aí mv ao quadrado sobre 2, ó, veja que a gente está primeiro pegando esse 0,5, passando para o primeiro membro, ficando 1,5 menos meio dá 1, multiplicado por 2 e dividido por meio. Veja que é só uma expressão matemática e a gente vai ter v ao quadrado igual a raiz quadrada de 4, que vai dar 2 metros por segundo. E aí, você gostou? Betinho, puxa para mim, Betinho. Puxa para mim, Betinho. Betinho, puxa para mim, Betinho. E aí, você que está em casa, você entendeu então como funciona o bizu de manhã, como funciona o sistema conservativo? Bom, então agora, presta atenção. Você que está aí na sua casa, a gente vai falar do sistema dissipativo. Betinho, puxa para mim, Betinho. Betinho, vem para cá, Betinho. No sistema dissipativo, a gente vai considerar agora que uma parte da energia, ela vai ser mandada embora. Você que está aí na sua casa, você vem cá comigo, vem cá, beleza? A energia, ela vai ser mandada embora. De que maneira? Na forma de calor, na forma de som, na forma de luz. Então, na energia dissipada, nos sistemas não conservativos, nós não podemos mais igualar a energia mecânica do início à energia mecânica do fim. Então, o que é que vai acontecer agora? No sistema dissipativo, sempre teremos uma porção da energia que vai ser mandada embora, ou seja, você vai dissipar uma energia. E as questões dissipativas, elas podem ser abordadas para vocês sobre 3 aspectos, ou seja, existem 3 tipos de perguntas que ele pode fazer para você, para que você resolva qualquer questão de energia dissipada. Vamos comigo? Vamos lá. O primeiro tipo, o primeiro caso, Betinho, puxa na tela, Betinho. Puxa na tela, Betinho. Uou, vai lá na tela, Betinho. Beleza. O primeiro caso é você dizer que a energia dissipada é igual à diferença da energia mecânica inicial menos a energia mecânica final. Ou seja, você tem aí, primeiro caso, energia dissipada igual à energia mecânica inicial menos a energia mecânica final. Segundo caso, energia dissipada é igual ao trabalho da força de atrito. E esse trabalho da força de atrito, eu já vou colocar diretamente para vocês, é o μ, que é o coeficiente de atrito, essa letrinha Mzinho com a perninha puxada, M de massa, G de gravidade, D de distância. Se você ficou com dúvida e você quer uma maneira de lembrar, é só você pensar na seguinte frase: me mandaram ganhar dinheiro. Olha aí, moleque. Quando a gente fala de me mandaram ganhar dinheiro, você fica feliz, você abriu um sorrisão aí. Então, me mandaram ganhar dinheiro é o segundo caso, tá certo? E o terceiro caso, você tem a questão percentual, tá? Que ele vai dizer 100% da energia menos o percentual da energia dissipada. Isso vai ser multiplicado pela energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. E aí você deve estar em casa pensando: ih, Paulinho, eu estou com dúvida, não entendi isso muito bem não. Como é que eu vou resolver? Então vamos agora resolver algumas questões e a gente vai identificar item caso por caso para que você que está em casa saiba qual situação você vai utilizar. Vejam, o primeiro caso, ele é utilizado quando você tem o conhecimento de todas as informações, tanto do início quanto do fim. Veja só, meu querido aluno, puxa para mim, Betinho. Puxa para mim, Betinho. Puxa para mim, Betinho. Meu aluno, você que está em casa. Se você prestou atenção, quando você vai calcular energia cinética, você precisa da massa,
da velocidade, né, dividido por 2. 2 é um numeral, então não tem outra informação. Quando você vai calcular a energia potencial gravitacional, você precisa da massa, gravidade e altura. Quando você vai calcular a energia elástica, a constante elástica, a deformação da mola, dividido por 2. É outro numeral. Então percebam que toda a questão que a gente fez até o presente momento, a gente sempre fazia uma pergunta como qual a velocidade, qual a altura, qual a deformação da mola, qual a constante elástica. Você vai identificar que um problema de dissipação de energia ele é do primeiro caso quando você perceber que todas essas informações elas são te indicadas tanto no início quanto no fim. Lembrando que a gente sempre vai usar o bizu de manhinha para nos ajudar na resolução. Então, por exemplo, Betinho, puxa a questão aí no quadro, Betinho. Puxa a questão no quadro. A questão diz o seguinte, uma criança de 20 quilos parte do repouso do topo de um escorregador de 2 metros de altura. Sua velocidade, quando chega na base, é de 6 metros por segundo. Qual foi o módulo do trabalho realizado pela força de atrito? Lembre você que está em casa. Betinho, puxa para mim. Puxa para mim, Betinho. Betinho, puxa para mim, porque lembre você que está em casa que a energia dissipada, Betinho, a energia dissipada é igual ao trabalho. Então, pedir energia dissipada e trabalho da força de atrito é pedir a mesma coisa. É trocar 6 por meia dúzia. Você está falando das mesmas informações, tá certo? Vejam que, quando eu vou usar o bizu de manhinha para o garoto na parte mais alta do escorregador, você não tem velocidade, não deforma a mola, só tem altura, mgh. Veja que você tem a massa do garoto, que é 20, veja que você tem a altura, que é 2, e com isso você já calcula a energia potencial gravitacional do início. Quando o garoto ele vai para o final do escorregador, ele não tem mais altura, ele não está deformando a mola, só tem velocidade. Então, significa o quê? Que você vai ter apenas mv ao quadrado sobre 2. Veja que você tem a massa, tem a velocidade. Aí você diz, Paulo, o que é que eu vou calcular aí? Pois é, você tem todas as informações. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai lá, Betinho, puxa no quadro a questão, puxa aí, espelha aí, Betinho. Você vai ter a energia mecânica dissipada. Você identificou que essa é uma questão do primeiro caso. A energia mecânica dissipada, ela é igual à energia mecânica inicial menos a energia mecânica final. Então, veja que no início a gente só tinha mgh, no final só tinha a energia cinética. Quando a gente substitui os valores numéricos, a massa 20, gravidade 10, altura 2, vai dar 400. Quando você faz a mesma conta da energia mecânica final, lembre-se que pela conservação da energia, os valores do início e do fim deveriam ser os mesmos. Você deveria ter o valor de 400 para o início e o valor de 400 para o fim. Mas aí você percebe que não foi igual, ou seja, no início você tinha 400, no final você tinha 360. Então, essa diferença foi causada por quem? Pela dissipação da energia, que é o trabalho da força de atrito. Então, o gabarito da nossa primeira questão vale 40 joules. E aí, você gostou? Vejam agora a diferença para a nossa segunda questão. Na segunda questão, por sua vez, você tem um corpo de massa igual a 10 quilos, desliza sobre uma rampa, desliza, a língua enrolou agora, desliza sobre uma rampa sem atrito a partir do repouso, partindo de uma altura h de 1 metro. Depois que o corpo atinge o ponto A da base da rampa, desliza no plano horizontal com atrito até parar completamente no ponto B. Qual o valor do coeficiente de atrito que atua sobre o corpo entre os pontos A e o ponto B? Meu querido aluno Betinho, puxa para mim. Você está percebendo que nessa questão você tem um objeto que vai percorrer uma distância. Betinho, puxa para mim, Betinho. Você tem um objeto que está percorrendo uma distância, que ele tem coeficiente de atrito. Vocês estão percebendo que nessa questão se enquadra melhor o segundo tipo de resolução. Veja que antes o objeto estava na parte mais alta, usando o bizu de manhinha para ele não tem velocidade, ele não deforma a mola, a única energia que ele tem é a energia potencial gravitacional, mgh. Tá? Se você for calcular, você vai pegar a massa dele, a gravidade e a altura. Quando ele desce a rampa, essa energia ela deveria ser conservada, mas ao entrar no trecho que tem atrito, essa energia foi toda dissipada, aí você diz, como é que tu sabe, Paulinho, porque ele para?
porque se não tivesse dissipação, ele continuava em movimento. Então, o fato dele parar quer dizer que toda energia virou dissipação. E como é que se calcula essa energia dissipada, pequeno gafanhoto? Me mandaram ganhar dinheiro. E aí a gente vai comparar, ó, a gente vai fazer aqui, ó, calculando a energia mecânica do início, MGH, comparada com me mandaram ganhar dinheiro. Nessa equação, você tem aí os M's repetidos, ó, a gente vai cancelar as massas, porque foram repetidos de um lado do outro, vamos cancelar as acelerações da gravidade, porque foi repetido de um lado do outro, e veja que o coeficiente de atrito ficou o quê? A altura igual a μd. Então, o μ é o valor da altura que eu tinha, que era 1 metro, dividido pela distância que ele percorreu, que vale 2. Veja que difícil, μ, 1 sobre 2, 0,5. E aí, você gostou? Bom, se você gostou, eu te desafio agora a fazer essa próxima questão. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele já está chegando no fim. Então, você que está em casa, meu aluno, você, vem para cá, vai para lá. Betinho, puxa para mim, Betinho, na câmera aqui. Você que está em casa, eu te desafio a fazer essa questão. Manda para mim. Manda a resposta, você que está aí assistindo nosso programa pelo canal do Educa PE, manda para mim a resolução dessa questão. É um desafio para você, meu aluno da Rede Estadual de Pernambuco. Bom, queria agradecer com muito carinho a sua presença, porque eu tenho certeza que você está se esforçando bastante, que você está se empenhando bastante para que você esteja tendo um grande desenvolvimento. Bom, mas, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou resolver essa questão com vocês e vou deixar a outra como desafio. Porque nessa questão, volta para mim, então, ele diz que um corpo é abandonado do topo de uma calha, que tem 60 centímetros, conforme mostra a figura, somente existe atrito no trecho AB como um comprimento de 15 centímetros. Gente, sempre que ele vê com essa conversa mole, que existe um comprimento, que tem coeficiente de atrito, me mandaram ganhar dinheiro. Aí ele pergunta quantas vezes ele passa pelo ponto A. Ora, gente, lembre-se que ele está ali no ponto mais alto, a 60 centímetros, ele tem uma energia gravitacional, porque ele não tem velocidade, não deforma a mola, só tem mgh. Então, a energia que ele tem no início do problema é uma mgh. Você vai pegar a massa, a aceleração da gravidade e multiplicar pela altura, que é 0,6. Lembrando que essa altura tem que estar em metro. Ah, Paulinho, por que você não substitui a gravidade? Tem calma que você vai entender. Então, toda a energia que ele tem no início do problema é mg0,6. Toda vez que ele passa pelo esse trechozinho que tem atrito, ele perde energia. Quanto é a energia que ele perde? Me mandaram ganhar dinheiro. Então, vejam que você tem o μ, que é 0,2. A massa, olha aí, porque eu não botei o valor da massa, tá? E você vai entender agora. Você tem o valor da massa, da gravidade e da distância. Então, se você pega o 0,2 e multiplica pelo coeficiente de atrito e a distância, você vai ter a energia dissipada igual a 0,03 mg. Bom, cada vez que ele passa, você perde 0,03. Passou de novo, perde 0,03. Então, quantas vezes ele passou? É só você pegar a energia total e dividir. Bom, agora, meu querido, ele dá 20 voltas. Então, tá aí essa quarta questão, um desafio para vocês e deixo como desafio para você. Manda a resposta dessa quarta questão pelo meu Instagram. Aguardo você até o nosso próximo encontro. Grande abraço, fica com Deus. Bom final de semana para você, meu querido aluno. Tchau, tchau. Fui!